Olá, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto e você acompanha os principais destaques desta sexta-feira. E a gente abre essa edição falando de um incêndio que atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas morreram e há outras feridas. O espaço funcionava de forma irregular. As chamas começaram por volta das 2 horas da manhã e só foram controladas às 4 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros. O fogo destruiu parte da edificação que fica na Avenida Farrapos. 10 pessoas morreram, segundo informações confirmadas pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 7 moradores do local ficaram feridos, sendo que 6 seguiram para atendimento no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Integrantes dos bombeiros e da Polícia Civil devem apurar as causas do incêndio, mas acreditam que um isqueiro ou um fósforo pode ter iniciado o fogo. De acordo com os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que, inclusive, pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair. O espaço funcionava de forma irregular. Não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio. E o aumento da violência nas escolas do país fez o governo tomar mais medidas de combate a esse tipo de crime. Desde abril de 2023 até agora, foram registrados quase 10 mil denúncias sobre ameaças escolares. Visando combater direto a violência escolar, o governo lançou nesta semana, no Diário Oficial da União, um decreto que cria o SNAVE, Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, que visa acompanhar casos dentro do ambiente escolar e promover assistências às instituições consideradas violentas. A publicação também define que serão consideradas as instituições de ensino em que ocorreram episódios de violência extrema, definida pelo ataque intencional contra as vidas das pessoas em ambiente educacional. Dentre as ações previstas estão a capacitação de profissionais para atuação na prevenção e resposta a emergências, fortalecimento de rondas especializadas para a prevenção dos casos, a capacitação de profissionais de educação para atuação na prevenção e na resposta de emergências, a identificação e monitoramento de ameaça às escolas, apoio e fortalecimento de rondas especializadas para a prevenção e resposta à violência nas escolas, entre outros. Até o início de abril, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu em um ano 9.400 denúncias, o que resulta numa média de quase 26 casos por dia, e investiga 2.800 casos de ameaça a escolas em todo o país. Os dados são de levantamento exclusivo feito pelos estudantes do ensino médio e apontam para a apreensão e prisão de 400 suspeitos envolvidos em atos e ameaças às instituições de ensino. A iniciativa foi criada em abril do ano passado, chamada Operação Escola Segura, e desde então foi contabilizado 12 tentativas de ataques em todo o Brasil. E mais de um mês depois de o Conselho de Administração da Petrobras decidir rever os dividendos extraordinários do último ano e alarmar o mercado, nesta quinta-feira, finalmente os acionistas da petroleira aprovaram um pagamento de metade desses recursos. Ao todo, 22 bilhões de reais vão ser pagos e a outra metade, segundo o governo, vai para uma reserva que garantiria esses pagamentos no futuro. Os acionistas da Petrobras aprovaram nesta quinta-feira distribuir metade de seus dividendos extraordinários depois que a retenção desses recursos no último mês frustrou as expectativas do mercado. Em um comunicado, a companhia informou que vai desembolsar cerca de 22 bilhões de reais relativos aos resultados de 2023. A metade restante vai ser alocada em uma reserva que, segundo o governo, garantiria esses pagamentos no futuro. A votação parece aplacar uma crise desencadeada quando o Conselho de Administração da Petrolífera de Economia Mista decidiu em março reter os dividendos extraordinários, alarmando o mercado. No último ano, a Petrobras obteve lucro anual atribuído aos acionistas de 24,844 bilhões de dólares, comemorado como o segundo maior lucro líquido de sua história. Mas a decisão de bloquear os pagamentos foi considerada por analistas e opositores como intervenção governamental, algo que preocupa o mercado desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao poder para um terceiro mandato.
No total, a Petrobras pagará agora em dividendos por 2023 a soma de 94,354 bilhões de reais, valor que inclui montantes já aprovados e pagos, assim como dividendos ordinários. Após a decisão desta quinta, as ações da Petrobras fecharam em alta. Os papéis preferenciais subiram 2,4% e fecharam cotados a R$ 42,22. E olha só, foi divulgado nesta quinta-feira o resultado do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no primeiro trimestre. O crescimento da economia americana veio menor que o esperado. O crescimento do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023. Os analistas esperavam um crescimento de 2,2%. O PIB, a soma de tudo que é produzido na economia, é um indicador da atividade econômica. Os Estados Unidos publicam o crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses 3 meses. Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre do ano passado, a economia cresceu apenas 0,4% nos 3 primeiros meses do ano. A desaceleração do ritmo de crescimento ocorreu principalmente devido ao declínio nos gastos dos consumidores, nas exportações e nos gastos públicos estaduais e locais, explicou o Departamento de Comércio. Também houve queda nos gastos do governo federal, segundo o relatório. E uma nova lei quer pôr fim a uma longa tradição na capital italiana: proibir a venda de comida e bebida após a meia-noite para preservar a tranquilidade de 12 bairros mais movimentados de Milão. Essa proibição, que as autoridades dizem ser necessária para combater o ruído excessivo em áreas residenciais, também impediria os estabelecimentos de servir comida e bebida em áreas externas entre meia-noite e meia até às 6 horas da manhã, nos dias de semana, e da 1h30 da manhã até às 6 horas da manhã nos fins de semana. Críticos dizem que a medida vai contra a cultura do país, que, aliás, atrapalharia também os milhões de turistas que passam por lá todos os anos. Se aprovado, o bloqueio entra em vigor já no próximo mês e segue até novembro, depois que a temporada de turismo deste ano terminar. E esta edição fica por aqui, mas daqui a pouco, às 11 horas, eu volto com mais informações. Até mais!